Olá, povo abençoado do Senhor, graça e paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas neste dia abençoado. Que maravilha, eu tenho muita gratidão a Deus poder novamente poder me dirigir a você que me assiste nesse momento pelo canal, pelo meu canal, né, Pastor Sérgio H. Costa Oficial. Eu sou o pastor Sérgio Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E esse é o programa Renovando o Entendimento, trazendo para você sempre um alimento espiritual, um alimento da parte do Senhor, porque é baseado na Palavra de Deus que semanalmente publicamos os nossos vídeos para alimentar não só o povo de Deus, mas principalmente alcançar vidas que estão precisando ouvir a mensagem de Deus em seus corações, crerem verdadeiramente no Deus vivo que amou o mundo de tal maneira, como está em João 3,16, ele amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero nesse momento meditar com você numa passagem que está lá no Salmo 62, no versículo 11, aonde diz: Uma vez disse Deus, e duas vezes ouvi dizer que o poder pertence a Deus. Essa passagem o salmista ele enfatiza bastante que só quem tem poder nesse universo é o nosso Criador, o nosso Deus. E ele, nessa passagem também, no versículo seguinte, nós falamos do versículo 11, né? No versículo 12, ele diz: A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Eu quero trazer para a meditação dos irmãos essa uma importante reflexão aqui sobre essa questão das obras. Há muita gente que, por Deus ter agido em favor do seu povo, dos seus filhos, dos seus herdeiros, utilizando graça, né? Utilizando a sua misericórdia para nos alcançar, há muita gente que pensa que pode servir a Deus de qualquer maneira, que não está nem aí para a igreja, não está nem aí para levar uma vida cristã, dando bom testemunho, porque a graça já alcançou. Então aqui nós vemos o salmista dizendo: Uma vez disse Deus e duas vezes ouvi dizer que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, somente a ti pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Pastor, mas o senhor está dizendo que fala de obras, então a graça precisa de obras também? No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz que sem a fé, sem as obras, por si só, ela está morta. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós temos sim um compromisso com o nosso Deus, de dar bom testemunho com a fé que professamos, de adorá-lo em espírito e em verdade como ele quer, de sermos investidores no reino de Deus, porque o reino de Deus, Jesus comissionou lá em Mateus 28, versículo 18 a 20, ele disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então há ali um comissionamento do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos, que se tornaram apóstolos,
para propagar a palavra de Deus, para anunciar, para alcançar almas para o reino, e eles obedeceram, mesmo debaixo de grande perseguição. Houve grandes perseguições, mas mesmo assim eles cumpriram com o seu chamado, cumpriram com o seu ministério. E hoje, nos dias de hoje, nós vemos muita gente descompromissados, vai à igreja quando quer, se afasta da igreja, não dá satisfação, acha que pode agir da sua própria cabeça e muitas das vezes diante das pessoas está dando um mau testemunho. Então, amados, eu quero nessa oportunidade dizer que existe sim as obras que nós temos que fazer mostrando a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser mostrada. Ela tem que ser mostrada. Não que você vai sair por aí fazendo as coisas de qualquer maneira, não. Mas a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa maneira de servir a Deus, a nossa maneira de cultuá-lo, a nossa maneira de meditar na sua palavra, de ter amor e respeito à sua palavra. Isso tudo implica em obras que nós estamos fazendo, em uma maneira em que estamos servindo a Deus de coração e não somente de aparência. Então eu te convido a você refletir nessa passagem, porque mostra claramente que a fé sem obras ela é morta. Por si só ela é morta. Dizer que tem fé da boca para fora é muito fácil. Mas a fé praticada, essa é a que Deus quer, né? Essa é a que Deus quer. Quando Jesus esteve na terra, ele falou sobre os fariseus: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, está distante de mim. Então, havia uma maneira de servir a Deus, uma religiosidade naqueles homens da época que não agradava a Deus. Eles eram religiosos externamente, mas por dentro eles não agradavam a Deus, eles não faziam as coisas de coração verdadeiramente e não praticavam a palavra de Deus. E hoje, nos nossos dias, precisamos alertar a Igreja do Senhor para que desperte a uma verdadeira adoração, para que desperte verdadeiramente a servir a Deus, a tirar seus momentos de oração, seu particular com seu Deus, aquele momento em que você reflete na palavra, medita na palavra, fala com Deus em oração, apresenta os seus cuidados ao Senhor e sirva a Ele de coração. Tenha prazer de estar na casa de Deus, tenha prazer de prestar culto ao Senhor, tenha prazer de adorá-lo, tenha prazer de investir na obra de Deus. Sim, investir na obra de Deus, no reino de Deus, para que ele se expanda, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus progrida. Isso, a palavra de Deus exemplifica que cada crente é um membro do corpo de Cristo. E nós sabemos que cada membro que faz parte de um corpo tem a sua importância. É igual ao nosso corpo físico. Nosso corpo físico tem as diferentes partes de membros, cada um com uma finalidade, mas todos têm importância. E eu tenho necessidade de transmitir essa mensagem, alertar o povo de Deus a despertar, a praticar verdadeiramente a sua fé. Tiago chega ao ponto de dizer: me mostra essa tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago chegou até a mencionar dessa forma, porque ele queria alertar a igreja que a igreja precisava verdadeiramente mostrar a sua fé prática, não uma fé da boca para fora, mas uma fé prática, uma fé que eles praticavam,
uma fé que eles não só defendiam, mas eles vivenciavam. E é isso que eu quero deixar para a sua meditação nesse momento. Você que me assiste, seja despertado com essa mensagem. Se você está frio na tua fé, você tem esfriado, você tem estado desanimado, renove as suas forças no Senhor. Eu quero até lembrar o seguinte, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ali Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós estamos frágeis, debilitados, qualquer coisa querendo esfriar a nossa fé, a palavra diz: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Pastor, mas qual é a força do poder de Deus que eu tenho que me fortalecer? Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, aonde o apóstolo Paulo ele fala: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, o poder de Deus para salvar é o evangelho. O evangelho é a palavra de Cristo. O evangelho é a narrativa de tudo que Jesus Cristo fez por nós e do que ele recebeu da parte do Pai, toda a autoridade. A Jesus Cristo pertence toda a autoridade no céu e na terra, foi dada a ele. Portanto, amados, pratiquemos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, vivenciemos essa fé, mostremos essa nossa fé. Há pessoas ao nosso derredor que precisam ver a nossa fé sendo praticada. Povo de Deus, com a Bíblia na mão, caminhando para a igreja, se reunindo para adorar o Senhor de coração, alçando a sua voz, glorificando ao Senhor, crescendo na graça, crescendo no conhecimento da palavra, e assim estaremos agradando a Deus, mostrando a nossa fé com as nossas obras. E como o salmista diz, que uma vez falou Deus e duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então Deus retribui segundo, a cada um retribui segundo as suas obras. Meditemos nisso, estejamos meditando nessa passagem e estejamos lembrando do que Tiago falou: a fé sem obras é morta. Não vamos ter uma fé somente da boca para fora, uma fé fingida, uma fé não praticada, mas que tenhamos uma verdadeira fé que agrade ao nosso Deus. É a mensagem que eu tenho para você, para o seu coração nesse momento. Tenho certeza que Deus está tocando vidas, está tocando corações, está restaurando nesse momento você que me assiste, está restaurando a sua fé, está levantando você que está caído, está renovando as forças, você que tem se sentido fraco, e está tocando também corações daqueles que precisam reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, pois só a Ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe você, Deus abençoe teu lar, tua família, tua parentela, que Deus abençoe todas as suas áreas, familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe você, ouvinte desta palavra nesse momento. Que essa palavra frutifique no seu coração. É o que eu oro, assim que eu oro, e assim que eu declaro em nome de Jesus,
crendo nos grandes resultados, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, você que me assiste, não deixa de curtir o vídeo, não deixe também de compartilhar e não deixe também de se inscrever. Então, esteja assim divulgando o nosso canal e eu creio que tem servido para que muitas vidas estejam aí sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.